Então vamos mais uma vez agradecer a Deus e a Jesus, né, por nos dar essa oportunidade de nós nos reunirmos essa noite para mais um estudo, né, do nosso livro. Oxalá possamos captar toda a mensagem que é contida nesse livro de estudo, colocar em prática, né, tudo que possamos aprender para nossa melhora física, moral, espiritual. Agradecer toda a equipe espiritual, nossos mentores, amigos, né? Agradecer os médicos, enfermeiros, cientistas, alquimistas, os índios, caboclos, toda essa equipe de irmãos e amigos que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando para a nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe essa aula, que possamos estar muito melhor quando terminar a aula do que quando começamos. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode começar, Kátia, por favor? Vamos lá. Hoje é a 21ª aula do livro Prelúdio da Espiritualidade, pelo Espírito Alquimista. E vamos começar pelo ponto zero. Atingir o ponto zero, onde tempo e espaço deixam de existir, é algo que foge da percepção humana ainda. O resultado de um esforço positivo nos leva a viagens no tempo, pelas linhas que já vivemos, e nos dá uma visão geral das linhas que temos à frente para conquistar. Através do pensamento, com um nível de consciência já conquistado, chegamos ao ponto zero, onde o tempo deixa de ministrar os fatos, mas a mente passa a liderar todas as situações que consegue abranger, no mesmo instante, com situações variadas. Neste estágio de consciência, o ser consegue estar em um mesmo lugar, ao mesmo tempo, pois é ele quem gerencia agora, não mais o tempo. Ele passa a dominar e não ter mais necessidade da referência dos ponteiros do relógio, ou do dia ou da noite. Passa a migrar por situações onde existem apenas a situação única de um estado vibracional, onde o dia é único, sem necessitar girar dentro de um padrão da existência. Viver nesse nível de consciência é algo que exista apenas a construção positiva de formas de vida, visando o progresso único de todos os seres ao mesmo tempo. Dimensões se juntam no mesmo teor energético, onde a energia administra agora, com a união de todas as mentes lúcidas vinculadas ao Criador, percebendo ordens diretas e executando na máxima perfeição. Usar toda a capacidade mental é algo que está longe ainda, mas com esforço constante, a conquista se faz, passo a passo. Aos poucos, o tempo cede lugar à luz, transpondo qualquer obstáculo, clareando cada vez mais o caminho, deixando tempo e espaço ser referências como ponto de partida, mas que aos poucos diminui até chegar ao ponto zero, onde iniciaremos uma outra jornada, com outros ângulos que vibram em dimensões muito mais elevadas. Assim trabalha o Criador, sempre oferecendo aos seus filhos os meios propícios de atingir o paraíso dentro de si. Vera, o que nós conhecemos que não tem tempo e espaço é a quarta dimensão, né? Mas aí tem que estar desencarnado. Assim, a gente sabe que as outras dimensões, né, a quinta para cima, elas realmente no tempo e espaço não é como o nosso planeta, né, que é de terceira dimensão, né, por causa da matéria densa. Mas assim, será que pode dentro da terceira dimensão existir seres que já estão vivenciando outras dimensões? Será que pode existir isso? Podem existir seres de terceira dimensão que ainda estão com uma consciência de nível primitiva, como o contrário, seres de terceira dimensão
com um nível de consciência quase já em quinta dimensão. É porque, na verdade, a gente não fala em corpo físico, né? A gente tem que pensar em consciência, né? É isso que eu ia falar, em consciência. A expansão da consciência, quando você expande a sua consciência, você já está num nível de uma frequência mais diferente, de um nível de consciência bem limitada. Tudo que manda é isso, né? Conforme a sua consciência se expande, você consegue adquirir uma nova realidade. Mas dá para a gente entender um pouco o que está acontecendo, porque o nosso tempo está passando muito rápido, tá? Vai chegar uma hora que ele vai deixar de existir, né? A Terra está caminhando para isso, ainda vai demorar, óbvio, mas a Terra está caminhando para isso. Vai chegar uma hora que o nosso tempo vai ser diferente, vamos dizer assim, né? Vai ser diferente. O Pava, e o Pava estava falando que né, ter todo aquele repertório, mas que nosso DNA está sendo modificado. E a diferença de outros seres é que está sendo feita a modificação em seres encarnados. Porque eles falaram que muitas mensagens falavam que existia essa mudança, né, de evolução, assim pode-se dizer, mas assim, com seres que saíam de um orbe e iam para outros, né, já desencarnados. E nós não, a Terra está passando por essa modificação com seres encarnados. E por isso essa expansão da consciência está mudando muito esse tempo e espaço, né? E é bem interessante. E na ressonância Schumann, a Terra está entrando em várias frequências, então tem hora que ela está em terceira, quarta, então ela já está vibracional, vibrando diferente também, né? Então você vê, por isso que o tempo que a gente está vendo a diferença, né, que está ocorrendo, a nossa percepção está um pouco mais acelerada, né? Por enquanto a gente não consegue ainda entender, quando nós estamos ocupando aqui essa matéria, né, encarnada aqui, né, onde a gente está hoje, aqui na Terra, a gente não consegue entender o que é viver fora da hora, né, do tempo, né, do relógio. Mas se a gente e se não existisse relógio, como será que seria? Voltaríamos lá na época lá de trás, onde que o homem se baseava no sol, né? Só que se você entender, o sol, ele está ali, não está? Ele está ali, ele só está se movimentando. Mas por que o movimento indica tempo? Por quê? É um movimento. Ele indica algum tempo? Não, ele é um movimento. Se a gente pegar o nosso braço e começar a fazer uma roda assim, ó, você está vendo o quê? Você está vendo um braço rodando. Você não está vendo o tempo, né? Só que para nós encarnados, né? Você olha aqui, lá em cima indica um tempo, lá embaixo indica outro tempo, né? Então, porque a nossa matéria ela tem essa sincronia devido ao quê? Devido ao período que a gente precisa de descanso, né? Porque se a gente não precisasse de descanso, se a gente já ocupasse uma matéria sutil que não precisasse dormir, não teria sentido ter tempo. Teria, porque era uma coisa única. Era uma continuidade de trabalho que você faria dentro de um bloco, né? Um único bloco. Como dizem, né, os seres de outros orbes, assim, eles não têm isso, né? Na Sheiliana mesmo não tem.
Ela É, falou que descansa 1 hora no nosso tempo, mas não precisa, né? é. Agora, mais pra frente, a gente vai conseguir entender um pouco melhor isso. Quando a gente estiver já envolvidos, né, nessa, integrados, né, nessa teoria aí. Mas, e conforme, você vê que conforme a aceleração, o tempo ele diminui, né? Quanto mais você acelerar, o tempo vai ficando cada vez mais curto. Tanto que eles falam da ressonância Schumann que os engenheiros siderais, né? Eles estão até segurando um pouco a Terra, porque a Terra, senão ela ia começar a passar o tempo muito rápido e o nosso corpo ainda não está preparado para isso, né? Então, para você ver. Então, assim, a evolução tá indo, tá chegando para todos, né? A evolução, ela não para. Ela é contida um pouco para que se ajustamos a ela, mas ela tá em pleno vapor. A gente não sabe como é que vai ser para os outros reinos, né? Por isso, acho que tudo tá englobado, né? É. Porque eles pensam em tudo, né? Hum. É. Bem complexo, né? Muito. Isso é só um 0,0 que a gente sabe. Olha lá. Aquilo que Einstein falou, né? Einstein. Né? O tempo zero, a marca do tempo zero, quando ele deixa de existir, é quando a aceleração atinge a velocidade da luz, né? Atingiu a velocidade da luz, não tem mais tempo. Se daqui a gente vê eles falando que eles ultrapassam a velocidade da luz. Então, por isso que eu não sei quem que faz isso, né? Mas nós ainda não temos essa capacidade, né? As pessoas que os seres que caminham nessa velocidade, para eles é normal, né? Para nós é algo que existe, mas que a gente ainda não tem a capacidade. Tem experimento, igual aquele do Higgs lá, né? Aquele que tem lá na França, na Suíça, não sei. Que eles fazem, né? Que eles conseguiram particionar o átomo. Então, cientificamente já foi comprovado, né? Mas tá bem além de nós. Né? E o que vocês acham, né? Quando a gente atingir, como será a nossa consciência? Como será que ela trabalhará? Eu acho que a percepção vai ser mais aberta, né? Tudo a gente vai sentir muito mais. Hoje a gente tem uma lentidão de pensamento, a gente tem uma lentidão até de percepção. Algumas coisas a gente não consegue ver, né? Fora do nosso campo dimensional. Acho que tudo abre, né? Tudo vai se abrindo. Não fala que na quarta dimensão tudo é muito mais rápido, muito mais abrangente, que as pessoas sentem tudo muito mais de uma forma mais ampla, né? Então deve ser isso também. Chega lá. Vamos chegar. Vamos para a próxima? Vamos para o próximo. Premissas adquiridas de uma vida. Fatos. Coerência e lógica são assuntos que digerem a interrogativa do homem durante o percurso que habita uma dimensão. Marcados pela simples aderência de situações que fazem seu amanhecer ser de uma forma, concluímos que por mais que qualquer situação se faça presente na vida de um homem, ela sempre contribui para que esse mesmo amanhecer se torne cada vez mais claro, mesmo ele ainda não conseguindo ver uma saída para tal situação. Amanhecemos de uma viagem vindo do crepúsculo, trazendo em nossas mãos
ferramentas para que sejam empenhadas nos obstáculos que surgem. Muitas vezes, e não são poucas, as ferramentas acabam se perdendo na densidade, pela forma que agimos. Encaramos o problema como algo fora de questão, sem solução, levando a ter uma sequência de fatores que estão fora da lógica da vida. O que pensar sobre a grande incidência que coloca os fatos corriqueiros de uma vida? Simplesmente a exaustão das energias que acabam esvaindo-se perto do limite de cada homem. Gere as informações, não conseguindo olhar com os olhos da solução, mas sim observando apenas com o vertente do desespero, da ignorância que o leva sempre à falência de todos os sentidos. Em chegar ao raiar do dia, as oferendas que o Criador sempre faz à criatura, usando as mais magníficas formas para despertar no homem uma visão otimista que o fará sair do estado catacúmbico que se encontra, permitindo que a luz adentre seu mundo solitário, trazendo-o de volta à verdadeira realidade da vida. O horizonte é repleto por dimensões que volitam ternura, união, amor, pois o Criador apenas ama a seus filhos, jamais esquecendo de uma só ovelha de seu vasto rebanho. Talvez falte a fé, o alicerce da alma que a mantém firme no comando de qualquer situação. Necessário se faz completar todos os pontos exclusos que foi deixado para trás, atraindo para si o suporte necessário que o levará a dimensões cada vez maiores e atuantes no contexto humano. Os fatos sempre seguem uma lógica, mas é preciso perceber os acontecimentos para saber a direção correta a ser tomada, lembrando sempre que o Criador está no comando de tudo, permitindo que a pedra atinja o alvo com uma mensagem retificadora dos atos tomados. Até falei ontem, né, que a gente perde. Eu ouvia muito essa frase, não gaste energia à toa, né? Não se perca. E ontem, né, eu falei para você que a gente errou. Tudo bem, eu errei. Fiz algo, pronto, então eu tenho uma chance de melhorar. O que a gente gasta? A gente gasta energia com a culpa, falando que a gente com a culpa a gente gera muito mais problemas, porque aí a gente vai atrair muitas coisas ruins, porque aí se a gente não está encaminhado num contexto, o que vai acontecer? A gente só vai caminhar para o lado contrário, né? E ali ele fala, Deus dá todas as ferramentas para nós e a gente não pode perder essas energias, gastar essa energia de uma forma errada, porque aí o que acontece? A gente fica sem, o pensamento não se abrange, e aí o que a gente faz? A gente fica sem ver uma solução, porque a gente atrai tanta energia invertida, né, que a gente fala, né, a gente só traz energias densas, influências, porque se a minha vibração cai, eu vou atrair o que está dentro daquela vibração, e aí eu gasto minha energia e não acho uma solução. Porque entrando nessa faixa, o que vai acontecer? Vibrando na mesma situação da tristeza, depressão, raiva, vingança, o que eu vou conseguir trazer de bom para mim? Nem a nada, né? E você vê como as ferramentas, como diz aqui, é dada a nós. Então a gente, o que tem que fazer? Se hoje eu estou aqui, vamos fazer diferente, vamos inverter essa energia, vamos fazer algo diferente, vamos fazer escolhas corretas. Se aquele caminho que eu segui, existe pessoas que ali não me agregam nada, vamos mudar de rumo, vamos procurar pessoas que vão me ajudar a entrar num caminho melhor, vai me agregar energias positivas, vai me ajudar a subir um degrau da minha vida. Agora, não podemos continuar achando que carregar essa culpa vai melhorar alguma coisa, não vai.
Então, nós somos feitos de culpas. Por isso que nós estamos ainda nesse patamar do terceiro milênio, do terceira dimensão. Por isso que ainda não conseguimos evoluir. Porque esses sentimentos só nos puxam para baixo, né? E isso nós temos que deixar. Nós temos que procurar situações boas. Se uma situação para mim não vai me agregar nada, eu tenho que mudar. Não adianta fazer carinha de boa, de boazinha, querendo ser amiga de todos. Não, nós temos que fazer escolhas corretas em nossa vida. A vida, nós estamos vivenciando isso. Nós estamos estudando tudo isso, né? E aí ele fala, o alquimista ele é bem coerente e bem direto no que a gente tem que fazer, né? Então a gente tem que procurar o caminho correto, porque senão vamos cair novamente, vamos ser envolvidos de novo por energias que não estão boas. Nós sabemos como a psicosfera da Terra está, e se não tivermos um pensamento firme, nós vamos cair, porque não vamos ter força de subir. Então o que nós temos que fazer? Qual a nossa atitude hoje, né? Então eu lembro que eu tinha um expositor na federação, ele falava muito, falava assim, não gaste sua energia desnecessária. Se existe uma pessoa que não te agrega, se você não pode fazer o bem por ela, não faça o mal também, se afaste. Então eu achava bem interessante, ele era um senhor bem inteligente, ele era bem sisudo nisso. Ele falava bem pra gente, assim, que não adianta colocar uma máscara de gente boazinha, porque as máscaras caem e as pessoas vão falar da gente do mesmo jeito. Porque se eu for fazer as coisas boas, vão falar de mim. Se eu fizer as coisas ruins, vão falar de mim também. É o ser humano, nós estamos ainda em terceira dimensão, né? Então aqui o alquimista deixa bem claro, né? Que a gente tem que colocar, ver o que a gente quer da vida. Enxergar mesmo o raio do dia para que a gente possa mudar. Usar essas ferramentas que Deus, que o Criador nos dá, para que possamos dar o próximo passo, né? Essa é a nossa... isso tem que ser feito. Agora, qual vai ser a nossa atitude? Será que vamos persistir? Vamos ter coragem de mudar? Ser sinceros conosco mesmo, olhar para dentro de nós e falar, não, eu não sou assim, eu quero ser assim? Será que somos? Me diz. Será que a gente consegue fazer essa mudança em nós? Eu acho assim, quando a gente quer, né, Kátia, eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma mudança, né, eu acho que a gente consegue, se a gente se propor fielmente a mudar, a gente consegue, eu acho que a gente consegue. É difícil, mas não é impossível. Eu falo isso nas experiências que eu tive de mudança, que eu tive que fazer na minha vida. Eu acho que a gente consegue, sim. Quando a gente tem um objetivo, seu Hans, né, em colocar isso na nossa mente, e eu acho que a gente consegue, sim. Só que para fazer essas mudanças, o senhor não teve que cortar paradigmas, se afastar de pessoas que não eram, né, que não eram condizentes com a sua mudança, né, fazer algumas escolhas. O senhor não teve que fazer isso? Com certeza, a gente tem que renunciar a muita coisa, e é isso mesmo. Eu me propus a fazer uma mudança na minha vida, até de profissão, e eu tive que mudar, né? Eu mudei, não que eu tive que mudar, eu mudei porque se eu não mudasse, eu continuar naquele foco que eu não queria estar mais. Eu não queria estar mais com aquelas pessoas que não acrescentavam nada para mim. E para isso eu tive que renunciar. E o caminho que eu achei melhor para mim na época foi mudar até de profissão, porque aí eu não tinha mais contato com esse tipo de gente. Porque entendeu? O senhor não gastava energias desnecessárias, não é? Exatamente. Exatamente, né? Que nem o doutor fala, né? Conversas improdutivas, né? Que não leva a gente a lugar nenhum. É verdade, é isso mesmo. Quando a gente se propõe a mudar e a gente pensar firme, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa. Tem que abrir mão mesmo, não tem por onde. Você não pode querer mudar e continuar com aquela mesma vidinha que você, sabe? Não tem jeito, você tem que mudar radicalmente para você conseguir, senão você não consegue. É isso mesmo.
Porque as ferramentas são dadas para nós, né? Basta a gente reconhecê-las e levar para diante, né? E outra, viu, Kátia? Eu nunca me arrependi de ter mudado, nunca. Porque eu consegui fazer aquilo que eu sonhava em fazer, né? E em ser, inclusive, né? Eu falei, pô, eu quero estudar, sabe? Eu pensava nisso, pô, eu preciso ler livro, eu não lia, né? Eu sempre fui mal na escola, tinha muita dificuldade, então, pô, a primeira vez que eu li um livro inteiro foi uma conquista. E aí você vai conquistando as coisas, né? Então, você cada vez mais, você fala, bom, valeu a pena eu mudar. Porque se a pessoa tenta, fica um tempo, fala, não valeu a pena, ele volta para estaca zero. E não, eu sempre fui para frente. E eu nunca me arrependi de ter feito essas mudanças na minha vida. Eu mudei minha vida muito, praticamente radicalmente, né? Mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz para mim, entendeu? Mas eu nunca me arrependi. As ferramentas que foi dada, o senhor acabou utilizando bem. Com certeza, né? Com certeza. Eu aproveitei as oportunidades. Sim, aproveitei as oportunidades e fui em frente, é isso mesmo. Na verdade, nós estamos sempre em mudança, né? Nós nunca somos iguais ao que éramos ontem. Por que isso ocorre em nossas vidas? Por mais que a gente resista a fazer alguma coisa de forma diferente, as situações ocorrem para poder instigar isso, certo? Vai acontecendo coisas aqui, ali, e isso acaba exigindo mais de cada um, né? E esse exigir mais de cada um faz com que a pessoa tome um outro rumo na vida. Por exemplo, eu estou empregada, ganho um salário, faço X, Y, Z, só que eu tenho um vício tal. Tá bom. E esse vício é complicado, né? Tá me maltratando, mas eu não quero saber de largar esse vício. Aí, um belo dia, eu perco o emprego. E aí? Né? Vai apertar a tal ponto que ou eu largo o vício, ou então eu morro de fome. Né? Então, a vida ela vai te conduzir para que você escolha mudar. Talvez você prefira morrer de fome e continue no vício. Tudo bem? Isso existe também, mas é assim, a própria vida ela vai colocar situações na sua vida para que você se mexa, né? Por quê? Porque tudo vira, né? Tudo está girando, nada fica inato no universo, tudo tem movimento. E para a gente colocar essas ferramentas que Deus deu para todos nós em igual, né? Igual para todos, né? Todo mundo tem as mesmas ferramentas inatas dentro de si. Muitas ainda precisam ser achadas, né? Dentro de si. Para que isso ocorra, tem que dar um empurrão do lado de fora. Bem chacoalhão. É um chacoalhão, você vai receber um chacoalhão e você vai encontrar algo dentro de você que vai fazer você se alterar. Então, por isso que a gente nunca é igual ao que a gente era antes. Né? Então, qual que é a sua personalidade? Então, uma coisa é uma personalidade variável, né? Podemos responder assim. Mas você não tem uma personalidade fixa? Não. Não tenho. Não tenho. Nem eu tenho, nem você. Nossa personalidade é variável. A gente está sempre lidando com fatores correspondentes de outras vidas, de outras vivências, né? Esses fatores, eles vão explodir na nossa vida atual, à torta e direito. Isso é para todo mundo, é geral. E segundo, e os agravantes da vida presente.
né? Então, você tem, tudo isso vai burilar dentro de você, e a sua personalidade, ela tá variando. Hora X, hora Y, e você vai tratando aqui, tratando ali, né? Colocando o esparadrapo ali, tampando o buraco aqui, não é? E vai levando, vai levando. E aí, quando, né, no meio do caminho, você dá um clique lá, toma uma consciência, né, um pouco mais, e, opa, peraí, não, peraí que eu vou dar um outro rumo agora. Aí você escolhe seguir uma doutrina, uma filosofia de vida, novos amigos chegam na tua vida, e esses amigos trazem novos conceitos, e isso tudo contribui para que você mude, né? Então, você nunca muda sozinho, né? Há uma consequência de situações que contribuem para que você se transforme. Isso É a acontece com ferramenta que todos. ele te dá, né? Que faz você se impulsionar sempre para frente, né? Por quê? Por que isso? Porque o Criador, ele não para, né? Então a gente está sempre, como você falou, o hoje já no amanhã já sou diferente. Então nós estamos em eterna evolução, né? Pode ser mínima, mas estamos, né? Porque todo mundo é puxado para cima, todo mundo é puxado. O Criador está puxando todos para ele. Então, é isso aí, com certeza. Sempre ele vai puxar você para o lado dele. Talvez você resista um pouco, né? Às vezes a gente não quer mudar o que a gente acha que é certo, a gente não quer mudar padrões, né? A gente não quer abrir mão de algumas coisas, só que para mudar a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Isso é fato, né? Eu acho também que nós, né? A gente nunca quer sair da zona de conforto, né? Porque uma mudança requer, às vezes, um sacrifício. Você tem que se empenhar um pouco mais, você tem que, sei lá, às vezes dormir um pouco menos, né? Trabalhar mais, né? Se dedicar mais. E às vezes tá com aquela, que nem a Vera falou, tá com aquela vidinha ali, tá bom assim para mim e tal, né? E não pode. A gente tem que, para a mudança, para você ter uma mudança mesmo, você tem que sair também da zona de conforto. Não ter Enfrentar, preguiça, né, arregaçar as seu mãos. Han? Enfrentar. Eu lembro que no primeiro IBGE que eu participei, a moça perguntou para mim, ela era da igreja, né? E ela perguntou: você é o quê? Sou católica. Aí no outro eu já sou espírita. Aí ela olhou É, para mim, mas mantive. Então, a gente tem que manter, né? A gente tem que ter força para até manter o que a gente escolhe, né? No começo a gente vacila, oscila, né? não, porque, veja bem, a gente se identificando com o espírito, a gente sofre represália. Eu lá na Marrom, eu sentia isso claramente. Tinha pessoas que descobriram que eu era espírito e não olhavam mais na minha cara. Eu achava um absurdo aquilo, mas eu não Mas o mudei senhor de era uma jeito escolha nenhum. do senhor, não é? Era uma escolha que o senhor Exatamente. teve. Eu acho que tem que ter, eu acho que tem a pessoa, antes de julgar o outro, tem que ter conhecimento. É. Qual o problema ser espírita, né? E eu acho que é isso aí, a gente ter coragem de enfrentar tudo isso, né? Que nem tem uma pessoa aí que saiu com os filhos com uma camiseta de Nossa Senhora Aparecida assim, né? E todo mundo reparando naquilo. Pô, mas que coisa absurda isso, né? Qual o problema, né? E ela falou, as pessoas ficam olhando para a gente, parece que a gente é um ET, né? Quer dizer, as pessoas às vezes têm até coragem, têm até vontade de acompanhar, que nem hoje teve procissão aí na cidade, né? E as pessoas têm até vontade, mas não têm coragem de se expor, né? Eu não vou lá, não, tenho vergonha, sabe? E é isso que atrapalha o ser humano, às vezes, né? Por exemplo, né? Quando eu deixei de beber, eu tinha dificuldade em falar, não bebo. Eu tinha essa dificuldade, não bebo mais, né? E a terapia fez bem para mim, porque eu aprendi a conviver com isso, né? Que nem eu nunca me esqueço, uma pessoa foi lá e falou assim, aqui a gente não veio aqui para parar de beber a gente já parou, a gente está aqui para não voltar a beber, então a gente vai se reeducar. Então hoje a pessoa pode oferecer bebida para mim que eu sei o que eu vou responder, né?
Porque no começo você tem essa dificuldade, né? A gente parece que fica envergonhado para ver se eu não beber eu vou ser menos homem que o outro, de jeito nenhum, né? E mesmo com relação à religião, né? Eu ouvi uma vez o Carlos de Lucas falando uma situação que ele viveu, um cara que não tinha religião nenhuma, e ele fazia um trabalho ali na Casa Transitória, ali, que é um asilo que tem da Federação Espírita, que tem ali na Marginal, e o cara trabalhava para burro lá, e ele deu carona pro cara e perguntou, qual a sua religião? O cara falou, não, eu sou ateu. Mas ele falou, eu como espírito fiquei envergonhado, porque o cara era super dedicado, sabe? Então eu acho que isso é que falta, né? O que adianta a pessoa falar de, não, eu sou católico, sou isso, aquilo, mas se você vai na igreja, nós tivemos um problema lá no centro com isso. O cara insistia em falar que era católico. Não, católico. Mas eu fiquei com vontade de perguntar, mas você vai na igreja? Quer dizer, que católico é você? Qual o problema aí no centro espírita, né? Eu acho que é isso aí que não pode ter. As pessoas têm que ser mais transparentes, mais corajoso, né? Entendeu? Eu acho que é por aí. Vamos continuar? Vamos em frente. Oração, o mecanismo favorável de ação. Sem seguir um padrão, a oração é um formidável veículo condutor do equilíbrio humano. Ela veste qualidades infindáveis, desde que seja realizada em formas onde o coração e põe à frente, sem rogativas gesticuladas por lábios frios e vazios. Orar é uma nossa iniciativa para a mudança de qualquer situação que se apresente à frente. Rogativa, que empenha pedidos de corações partidos, de mãe saudosa de seus filhos perdidos, que chegam na forma das mais lindas flores, devolvendo como paz na alma de quem faz, e como um conforto sincero para contribuir como equilíbrio ao seu destinado. Uma força poderosa que transmuta a energia densa, que fascina os olhos de quem consegue enxergar, atraindo milhões de vidas desejosas de uma luz. Esse poder é inato de todo ser vivente. Uma ferramenta oferecida a todos os seres para ser utilizada como um meio de comunicação direta com o Criador. Uma oração carrega dentro de si a esperança fecundada pela fé, abençoando, agradecendo ou pedindo por alguém. Ela é o verdadeiro alimento que sustenta a alma, devolvendo o equilíbrio para fatores desequilibrantes. Utilizar esse mecanismo diariamente faz com que o ser esteja sempre conectado com esferas superiores da vida, fazendo enxergar que tudo tem a sua solução e nada fica eterno, que tudo passa e se transforma para melhor. Oração, fé e esperança, um verdadeiro mecanismo de salvação. Isso aqui a gente nem tem muito o que falar, né? A oração realmente a gente sabe que quando fazemos a nossa prece, quando fazemos a nossa oração, cria-se, né, ao nosso redor uma energia que nos blinda, né, de fatores externos, de pensamentos. Pode até vir, mas você fica mais fortificado, você fica mais forte para lidar com a situação, para ter a cabeça mais desanuviada, para você entender o que está ocorrendo e poder resolvê-lo. Então a oração, ela é um mecanismo, é uma ferramenta realmente mais importante de tudo. Se nós tivéssemos essa noção permanente, porque isso tem que ser um hábito de nós, de todos nós, né? Se nós soubéssemos o quanto isso é tão primordial, a gente não deixaria de fazer um dia só a oração, né? Faríamos de manhã, tarde e noite, porque sabemos que isso realmente nos protege e nos ampara, né? É uma coisa assim que não tem nem o que falar, né? Sem oração, fiquemos ao léu, né? Ficamos como folhas ao vento. Aí qualquer coisa pode nos atingir, né? Foi aquilo que a gente comentou aí com a Cleo, né? O seu Ranzoni fazendo aquela vibração para ela, todo mundo unido, né? Junto com ele. E chegou, ela sentiu, não é, Cleo?
Sim, senti mesmo. Nossa, parece que até molinho, é igual da cromoterapia mesmo. Você sente aquela energia gostosa, assim, olha, ai, que gostosinho. A gente Então, tem que sim. então, por quê? Porque a energia é uma coisa fantástica, ela é viva, né? Então, quando você pega essa energia, né, uma energia neutra, vamos falar assim, e você dá uma função para ela, uma função benéfica para ela, em favor de alguém, ela vai chegar, assim como chegou para você. Isso é uma prova que quando a gente ora por alguém, esse alguém recebe, né? Esse alguém recebe, né? E fala assim, mas é certo a gente fazer uma oração, né? Lógico que é, né? Os médicos nos falam, né? As pessoas que estão acamadas no hospital, que recebem oração, que vai pessoas lá fazer oração por elas têm uma melhora significativa, né? Então, é um bálsamo, né? É um bálsamo que a gente deveria criar o hábito, né? De estar mexendo com essa energia de forma positiva, constantemente em nossas vidas, né? É verdade, porque a gente tem até um caso de um moço, né, que eu fui fazer um tratamento espiritual para ele, quando eu comecei a frequentar a cura de sexta. Aí até falei pro seu Hans, dá para fazer? Aí ele falou, dá, mas aí você vai levar água. Falei, seu Hans, é lá de Santa Catarina. Aí eu peguei e falei, mas e se ele colocasse lá, né? Seu Hans, pode ser. Daí até eu fui lá, coloquei o nome dele, aí vim, falei, a Rafa estava conversando com ele, que é amigo dela, e ele estava internado, que ele estava com infecção urinária. Aí colocaram sonda nele, aí a enfermeira acho que colocou errado, não sei, até estava vermelho o líquido, acho que tinha machucado. Até falei para Rafa, ai credo, Rafa, eu não quero ver não. Fala para ele mandar uma foto dele sorrindo, que é essa foto que eu quero ver. Aí ela mandou a foto, aí eu fui fazer o tratamento, e ele é evangélico. Eu perguntei se ele queria, porque ele tinha me perguntado de reiki. Aí eu falei, olha, que eu podia fazer o tratamento espiritual, só que não expliquei na hora, mas falei, era como se fosse um reiki. Aí ele aceitou. Aí eu falei, então fique receptivo. Daí ele até falou assim, mas o que é receptivo? Falei, né, se permita receber, porque você vai receber. Ele falou, então tá bom. Ele colocou um copo d'água lá, e ficou a noite inteira conversando com a Rafa, eu fiz o tratamento. No outro dia de manhã, ele mandou um áudio para a Rafa. Falou assim, Rafa, agradeça a sua mãe e o pessoal lá de onde ela foi, porque eu amanheci num estado de paz de espírito tão grande que eu nem consigo explicar. Olha só, e ele nem não sabia de nada, eu só falei que ia fazer tratamento, ele sentiu, porque ele mandou o áudio falando. E a pessoa sente mesmo. E quantas você passou lá, Cléo? Eu me lembro de várias, né? De uma A que Jéssica. a Jéssica. Também a Jéssica melhorou bastante, nossa. O doutor falava que era para falar coisa para ela, eu falava, ela fazia mesmo, até teve uma vez que ele falou que era para ela jogar fora o que ela tinha guardado. Aí eu ainda perguntei pro doutor, mas o que é? Ele olhou para mim, fale para ela. Falei, tá bom. Aí mandei mensagem à noite, no outro dia de manhã, ela me ligou, chorando, falou que ela tinha jogado mesmo, que ela guardava umas coisas lá, e aí que estava fazendo mal para ela, porque ela mostrou para a irmã dela e jogou fora. E a partir desse momento, ela não usou mais. Só que ela ainda, nossa, teve bastante dificuldade ainda, mas, nossa, hoje ela é outra pessoa. E a pessoa recebe, sim, se a pessoa acreditar, e olha que é lá de Santa Catarina, hein? Daqui, né, de Santa Isabel, a gente fazia. A pessoa tendo fé, recebe, sim. Com certeza. É maravilhoso isso. Então, a distância não existe. Ou seja, mais uma vez a gente vai entrar agora naquela outra lição de espaço e tempo. Para energia, não existe tempo nem espaço, né? Por quê? Porque o seu pensamento, o nosso pensamento,
ele trabalha na frequência acima da velocidade da luz. Se ele trabalha acima da velocidade da luz, a energia que é construída ali, ela não tem tempo nem espaço, então ela chega, por isso que é instantâneo. Né? Então, cabe a cada um, né, de nós usar melhor, né, as nossas ferramentas, né, inclusive essa, que acho que é a principal de todas, né, a oração como um meio de cura, como um meio de renovação. E a gente entra numa faixa de vibração, né, que a gente não se permite, ajuda a equilibrar, né, a gente consegue enxergar além, né. Sim, com certeza. Quando a gente, às vezes a gente dá uma caída, né? Às vezes a gente dá uma caída. Ó, Isso é vou te normal. falar, o doutor falou que era para nós fazermos o evangelho todo dia, porque por causa da psicosfera, né? Por causa de toda essa energia, né? A gente é perturbada, né? Isso é normal. Então, mas eu te falo, mudou bastante para mim a energia, mudou muito. Ah, que bom, né? Pelas coisas assim, pelas atribulações que a gente se perturba, que é normal, mas assim, a clareza para resolver o problema fica mais límpido, sabe? Fica mais clean, você consegue ter a cabeça mais fluídica, assim, você consegue enxergar como você pode resolver o problema, sabe? Então eu acho que por isso que a oração realmente é um meio mais eficaz. E falando um pouco mais de energia, e para a gente também, se a gente usar de uma forma negativa, também é 2 para a gente se afundar, né? Nossa, mãe do céu. Pelo muito mais amor de rápido Deus. que, né? Hoje eu tive a sensação, de verdade, para ver como que tá as coisas. Hoje eu tive a sensação, eu falei assim, e se a gente tiver tudo vivendo olha só, o nível de perturbação. E se a gente estiver vivendo numa mentira? E se tudo for uma mentira? E se quando a gente chegar do outro lado, a gente olhar e falar, nossa, mas então foi tudo uma mentira? Eu vivi uma mentira? E o outro viveu uma verdade? E eu vivi uma mentira? Quando eu vi, eu estava nesse pensamento, falei, meu Deus, o negócio só foi embora, eu não conseguia nem enxergar a tela do computador, nem com óculos, não conseguia nem enxergar. Aí, sabe de quem eu lembrei? De Chico Xavier. Eu falei, não, então não, então não é mentira, então é verdade, né? Lembrar de Chico Xavier. Então, não, é verdade, é Chico Xavier, tá correto, não é. Mas é 2 para você ir lá embaixo. Não é nem 2, é meio. Pensou nisso, você já tá lá. É inacreditável. É porque nós ainda não temos a nossa consciência naquilo que a gente acredita sublimado, né? O dia que a gente... Porque você pode ver, algumas coisas nos abala e tem algumas coisas que pode acontecer e não nos abala. Por quê? Porque já sublimamos, né? Mas como ainda temos muitos desses sentimentos dentro de nós que ainda não sublimamos, então é muito... Na hora agarra, né? Na hora faz... te leva. Nossa! E eu lembrei, né? Logo depois eu lembrei que o doutor disse que é para a gente ter muito cuidado, né? Principalmente agora que a gente está mexendo lá, que a gente está construindo, né? Que agora realmente está mudando o negócio. Então, você está mexendo com energia, assim, e sabe como que é as coisas. Então, é para a gente se resguardar mesmo. Muita oração, muito pensamento positivo e desbravar a floresta com toda a força que a gente tem. E a né? oração tem que estar ali. À frente. Em nós. Exato.
Credo, eu tive o mesmo pensamento hoje. A mesma coisa que você. Será que é uma mentira que a gente está vivendo e lá depois é de outro jeito? Aí eu falei, não, peraí, esse pensamento não é meu, não. Aí eu tive que ver o evangelho, porque senão eu ia ficar pirando também. Tá forte a coisa, viu? Precisamos ter cuidado, né? A gente precisa ter cuidado. Porque tem o externo e o interno. Não podemos esquecer que também estamos resolvendo dentro de nossas vivências passadas, não é? Nós estamos trabalhando a nossa vivência passada e estamos trabalhando com a psicosfera do planeta que está todo perturbado. Então, olha só quantas coisas. É verdade. Mas logo vai passar, né? Vamos pensar assim, né? Vamos pensar que logo vai passar e logo a gente vai estar num mundo melhor, vamos falar assim, né? Vamos pensar desse jeito. Né? Não vai passar porque nós vamos ser fortes e corajosos, vencer nossas mazelas e vamos ter fé no futuro melhor. Sim, se Deus quiser. Vamos ser fortes, né, meu Deus? Vamos ser fortes. Com certeza, fé em Deus. Fé. É isso aí. Seu Hans, quer falar algo? Não, vocês já falaram tudo. Não, tá bom, é isso mesmo. Cléo, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que, às vezes, o que pega na gente isso é a mudança. É a gente ter que mudar rápido. Porque a gente está acostumado mesmo com a nossa zona de conforto. Aí, quando tem coisa diferente, que a gente tem que fazer diferente, a gente fica, e agora? Será que é? Será que eu vou? Será que eu faço? E parece que começa a dar uns nó na cabeça mesmo. Acho que aí a gente começa. A cabeça começa a procurar coisa para não deixar a gente fazer. Então, acho que nessas horas a gente tem que ser firme mesmo. Falar, não, é mudança, a gente vai crescer, é para evolução. Tem que largar o velho. De todo jeito tem que largar, não tem como. Aí entra, né, a oração, a fé, e a gente vai indo de pouquinho em pouquinho. Cai mais um pouquinho até acostumar com o novo e vamos em frente. É isso aí. Com certeza. O novo... Pensou um salão novo? Então, a gente começa a ficar, será que a gente dá conta? Será? Aí começa mesmo, mas será? E agora? É igual quando a gente estava na casinha, lembra? E quando fizer um novo, será que vai ter alguém? Mas será que vai ter? A gente lembra? Ó, você vê, tá fluindo, tá vindo pessoas e tá fluindo. É verdade. Eu estava desesperada, achando que, né, a nossa construção, o que que a gente está recebendo de ligação, de pessoa que está querendo ajudar, sabe? Então, É aquilo que o senhor fala, né? O senhor sempre falou, né? Se está fluindo, se não está emperrado, é porque pode ser. É porque a espiritualidade está do nosso lado, né? E nunca emperrou. Você viu que, né, vai chegando gente, vai chegando doação, a gente vai conseguindo, a gente faz uma coisinha que rapidinho a gente consegue vender, a gente vai arrecadando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, olha quanto. A gente nunca pensamos que ia ter tudo isso, já quase feito, quase pronto, né? Pois é, 2 anos, são 2 anos. 2 anos, só 2 anos, e já tem tudo isso. Sim, e a gente, quando foi para lá, né, a gente já viu que a frequência ia ser diferente, né? Entendeu? Aparecer muita gente nova lá, e é o que está acontecendo, né? Muita gente nova, bem de longe, né? Isso o senhor teve essa intuição aí, eu lembro que o senhor falou isso aí para mim, várias vezes o senhor falava. E é verdade, né? Tá vindo gente assim, é de Santa Isabel, mas é gente nova, né? E vem e quer ajudar.
e quer fazer alguma coisa. Você vê a cantina. A maioria das pessoas que estão indo lá, eu nunca vi lá no Alvorada. Nunca. Um ou outro só, né? Que ia no Alvorada, que eu lembro, né? Muito pouco, né? Acho que nem 5% das pessoas que vão lá ia no Alvorada. Muito pouco, né? As pessoas que estão indo lá, a maioria é de Santa Isabel, mas é tudo pessoas novas, né? Interessante isso, né? Tudo nova mesmo. Tem Você vê, o trabalho está indo. E você vê como já mudou o trabalho, quantas coisas foram acrescentadas e ainda vão acrescentar. Porque o doutor já falou que vai ter mais uma mudança, não é? Vai ter mais uma mudança. Assim que o salão estiver pronto. Então, as coisas elas vão surgindo que a gente nem imagina. E a gente, aproveitando, né, Vera, falar para todo mundo ficar bem firme, bem sintonizado, que a gente vai precisar de trabalhador bem firme com a gente e mais gente também para ajudar, né? Pelo jeito que ele está falando, que vai mudar o trabalho, nós vamos precisar de mais gente e os nossos a gente tem que estar sempre bem unido, bem harmonizado, porque o trabalho vai crescer muito daqui para frente. A hora que abrir a outra sala lá, vai ser muito grande. Temos que firmar o pé firme, né? Mas é isso, ó, olhando por esse lado, seu Hans, olhando por o lado do novo, eu acho que não tem, aquele negócio, não tem nada errado, tá tudo certo, que eu estava até olhando aquela vez, aquelas palavras que foram formando lá de terça ali na Alvorada, lembra, Vera? Que aí eu fiz um texto, o último seu era, não há nada errado, está tudo certo, dentro da essência de mim, eu estava até lendo. Aí eu estava pensando, porque se o trabalho é novo, a casa é nova, e a gente está no mesmo candário, a gente ia ter que se revirar para se educar mesmo, porque é tudo novo. Então ia ter muitas coisas, né, que ia ter que ser remexida e a gente tem que ser firme. De todo jeito, se educar e seguir em frente. Outra vida, é outra coisa, né? É outro jeito de convivência, é outro jeito de fazer as coisas, de pensamento. É meio difícil, mas é ser perseverante e seguir. É o próprio nome fala, né, Kel? Do candário, né? O próprio nome. Eu não tenho assim nenhuma dúvida que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque eu pelo menos eu já passei algumas experiências que o doutor me corrigiu na hora, né? Quando você faz você dá por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Uma pessoa ia ficar deitada lá na maca 20 minutos e eu confundi o horário, falei, falta 2 minutos. Ele falou, não falta não. Aí eu fui olhar no relógio de novo, faltava 7 minutos. Então, se a gente for fazer alguma coisa errada, se a gente estiver fazendo uma coisa errada, ele corrige na hora, ele fala na hora, entendeu? Por isso que eu não tenho medo, né? E eu acho que nós somos mais do que certo. E o lugar também, o lugar lá é propício pelas experiências que a gente está tendo de ver os irmãos que são lá, né? Que estão há muito tempo lá, os escravos que estavam lá, né? Sem expectativa nenhuma de crescimento, de informação, né? Eu acho que aquilo foi conduzido nós para lá porque era necessário tudo isso. Era necessário o seu set, né, na nossa vida, enfim, né, o menino lá que eu esqueci o nome, como é que chama ele? Ai, meu Deus. Guilherme, né? O Guilherme, exatamente, o Guilherme, né? Tudo era necessário, você vê que tudo caminha junto, forma uma corrente, né? Você vê, foi assim tudo muito rápido, né? O Lucas foi no Guilherme, o Guilherme falou que queria falar com a Vera, aí a Vera falou que queria falar com a Cabeça Branca, e aí foi criando uma coisa, se a gente reparar, nesse tempo, foi uma coisa absurda que aconteceu, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos no caminho certo. O doutor falou assim, a casa vai aumentar, pode ficar sossegado. Aí ele fica falando, e aí? Aumentou ou não aumentou? Né?
Por exemplo, outro dia ele me chamou a atenção, sexta-feira, última semana, sexta-feira, ele falou assim para mim, eu não falei para vocês que ia começar a reforma? Eu falei, tudo bem, eu sei. Aí ele falou assim, eu não falei para vocês também que ninguém aqui ia pegar Covid? Aí, nós não pegamos, mas eu falei, mas a Rosana e a Cléo pegou. Ele falou, mas pegou agora, mas naquela época ninguém pegou, não, e é verdade. Isso é verdade. E agora foi tão rápido como se fosse uma gripe. Quando vocês pegaram Covid, já estava muito leve, já, né? Então, nossa, foi bem tranquilo. Mas aquela época braba lá, que a gente não saía de casa para nada, né? A gente estava morrendo de medo, né? Ninguém pegou. Ele falou, pode ficar. Ele falou aqui na minha casa. Ele falou aqui em casa. Ele falou, aqui ninguém vai pegar Covid. Cara, vamos em frente. Quer dizer, a gente teve que fazer, seguir uma norma, né? A gente não foi irresponsável, sair sem máscara, né? A gente seguiu uma norma, saiu o mínimo possível e tal, né? Mas pegar não pegou, não. A Cléo nem deixou de trabalhar, né, Cléo? Nem sabia, né? Trabalhei direto, Então, nem só sabia. Trabalhei direto confiando. Agora que já ficou normal de pegar, acho que já ficou normal para todo mundo. Então, naquela vez que estava grave a coisa, nossa, olha, a gente enfrentou mesmo e não aconteceu nada. E outra, hein, gente? Nós atendemos lá, se eu não me engano, eu não sei, eu não me lembro direito, mas nós atendemos uma vez 3 pessoas que estavam com Covid, 3 ou 4. Eles não sabiam que estavam com Covid, né? E a gente também não, mas atendemos eles estavam com Covid e ninguém dali pegou, entendeu? Então, para você ver a proteção que a gente tem. Então, a gente não pode ter dúvida, porque eu sempre falo muito para a Vera, se tiver alguma coisa errada, o doutor já fala na hora. E eu acho que essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter. Eu estou tranquilo com isso, qualquer coisa que tiver de errado, ele já vem pegar no pé, já vai falando logo. Em relação à mudança de trabalho, também. Ele já chamou a atenção. Quando ele começa a falar, porque vai mudar mesmo, né? Que nem, por exemplo, quando apareceu o árabe, né? Ninguém pensava em cromoterapia. Quando eu vi o árabe a primeira vez, eu perguntei, né? Aí eu falei, doutor, esse irmão barbudo aí, ele falou, você vai saber. Quer dizer, aí falou, explicou, que tal, né? Quer dizer, quando acontece, é porque a coisa já está caminhando, né? Então, precisamos ficar muito atentos, ficar muito unidos, né? Cada vez mais, firme, forte um com o outro, né? Sem nenhum receio, né? De falar qualquer coisa, se tiver alguma coisa errada, falar, se tiver alguma dúvida, falar, perguntar, não ofende, entendeu? Então, porque o trabalho vai crescer e a nossa responsabilidade vai ser muito grande daqui para frente. Quanto mais trabalho, mais a responsabilidade. É isso aí, falei demais já. É isso aí, firme e forte. Acho que a gente pode encerrar então, né, gente? Fé em Deus, confiança e seguir em frente. Você pode encerrar para a gente, Cléo, por favor? Encerro. Então, vamos mais uma vez agradecer a oportunidade desse estudo, a oportunidade de estarmos reunidos, agradecer por esse grupo que se formou. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos fortaleça, que possamos seguir o nosso ideal de ajuda ao próximo, que a nossa casa também cresça, para que consiga ajudar muitas pessoas, porque há muitos necessitados. E também vamos aproveitar esse momento para fazer uma vibração, enviando muita luz a todo o nosso planeta Terra, a todos os países que passam por guerras, por sofrimentos. Vamos envolver todas as pessoas para que elas sejam amparadas, para que elas tenham esperança de um amanhã melhor.
Que essa luz também invada todos os hospitais, a todos os lares com seus idosos, a todos os abrigos. Que a paz se faça sempre presente em todos os lares. Que o lar de cada um de nós também seja envolvido nessa luz, nessa paz, para que a união, a fraternidade seja constante. Vamos também direcionar essa luz a todos os desencarnados que estão internados no educandário, para que eles também sejam beneficiados com essa luz, com essa paz, a todos os seres que convivem lá, a todos os médicos, aos doutores, enfermeiros. Muita gratidão a todos. Que possamos nós estar mais refeitos, mais harmonizados, e que possamos seguir com essa energia boa, com essa união de todos, até o nosso próximo estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.